Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a leitura de um texto. Um texto que eu julgo muito importante, visto que traz uma informação muito mais lúcida e saudável acerca de um personagem bíblico muito citado por aí, o famoso Jó. Então, gostaria que você prestasse muita atenção no texto que eu vou ler, para que depois, se for necessário, a gente possa discutir sobre o assunto. O texto que eu vou ler, ele é extraído do livro Jurântia. Eu já indiquei esse livro no vídeo que tem aqui no canal, chamado Indicação de Livros. Então, como eu encontrei esse texto aqui no livro e vi muito sentido, muita lógica, visto que o texto diz que Jesus respondeu uma das perguntas de João acerca da questão de sofrimentos e afins, então julguei a leitura do texto muito importante, inclusive para trazer uma lucidez aí com relação à famosa parábola de Jó. O título do texto é O Mal-Entendido do Sofrimento, o discurso sobre Jó. Nessa mesma noite, em Betsaida, João também perguntou a Jesus por que tantas pessoas aparentemente inocentes sofriam de tantas doenças e passavam por tantas aflições. Ao responder às perguntas de João, entre muitas outras coisas, o mestre disse: Meu filho, tu não compreendes o significado da adversidade nem a missão do sofrimento. Tu não leste aquela obra-prima da literatura sêmita, a história das aflições de Jó nas Escrituras? Tu não te lembras que essa parábola maravilhosa começa com o recital da prosperidade material do servo do Senhor? Tu te lembras bem de que Jó era abençoado com filhos, saúde, dignidade, posição, riqueza e tudo o mais que os homens valorizam nesta vida temporal. De acordo com os ensinamentos há tanto tempo respeitados dos filhos de Abraão, a prosperidade material seria uma evidência suficiente por si mesma do favorecimento divino. No entanto, as posses materiais e a prosperidade temporal não indicam nenhum favorecimento de Deus. Meu Pai do céu ama os pobres tanto quanto os ricos. Ele não faz acepção de pessoas, não tem preferências por ninguém. Embora a transgressão da lei divina seja, mais cedo ou mais tarde, seguida da colheita da punição, e, conquanto os homens certamente colham o que semeiam, tu ainda devias saber que o sofrimento humano nem sempre é uma punição por um pecado anterior. Tanto Jó quanto os seus amigos não conseguiram encontrar a verdadeira resposta para o motivo das próprias perplexidades. E, com a luz de que agora tu desfrutas, dificilmente poderias atribuir, seja a Satã, seja a Deus, os papéis que eles têm nessa parábola singular. Embora Jó não tenha encontrado, por meio do sofrimento, a solução dos seus problemas intelectuais, nem a resolução para as suas dificuldades filosóficas, ele conseguiu grandes vitórias. E, mesmo diante do desmoronamento das suas defesas teológicas, ele ascendeu até aquelas alturas espirituais, de onde ele podia dizer sinceramente: eu abomino a mim próprio. Então foi concedida a ele a salvação de ter uma visão de Deus. E assim, por meio de um sofrimento incompreendido, Jó ascendeu a um plano supra-humano de compreensão moral e de discernimento espiritual interno. Quando o servidor que sofre consegue ter uma visão de Deus, segue-se uma paz de alma que ultrapassa toda a compreensão humana.
O primeiro dos amigos de Jó, Elifaz, exortou-o como sofredor a demonstrar, durante suas aflições, a mesma fortaleza que ele havia indicado aos outros durante os dias de sua prosperidade. Esse falso confortador disse: confia na tua religião, Jó. Lembra-te de que é o perverso e não o justo que sofre. Tu deves merecer esse castigo, ou então não estarias afligido. Tu bem sabes que nenhum homem pode ser reto aos olhos de Deus. Tu sabes que o perverso nunca realmente prospera. De qualquer modo, o homem parece estar predestinado a ter problemas e talvez o Senhor apenas esteja castigando-te para teu próprio bem. Não é de espantar que o pobre Jó não tivesse conseguido nenhum conforto com essa interpretação para o problema do sofrimento humano. Mas o conselho de seu segundo amigo, Bildade, foi mais deprimente ainda, não obstante sua integridade do ponto de vista da então aceita teologia. Disse Bildade: Deus não pode ser injusto. Os teus filhos devem ter sido pecadores, já que faleceram. E tu deves estar cometendo algum erro, pois de outro modo não estarias tão afligido. E, se de fato és reto, Deus certamente irá libertar-te das aflições. Deverias aprender da história das relações de Deus com o homem, que o Todo-Poderoso apenas destrói os malvados. E, então, tu te lembras como Jó respondeu aos amigos, dizendo: eu bem sei que Deus não me ouve clamando por ajuda. Como pode Deus ser justo e, ao mesmo tempo, desconsiderar completamente minha inocência? Estou aprendendo que não posso ter nenhuma satisfação apelando para o Todo-Poderoso. Acaso não podeis discernir que Deus tolera a perseguição que os malvados fazem aos bons? E, já que o homem é tão fraco, com que possibilidade ele conta para ter consideração nas mãos de um Deus onipotente? Deus me fez como eu sou, e quando ele volta-se assim contra mim, fico indefeso. E por que Deus me teria criado apenas para sofrer desse jeito miserável? E quem pôde objetar-se à atitude de Jó, em face do conselho dos seus amigos e das ideias errôneas sobre Deus, as quais ocuparam a sua mente? Não vês que Jó aspirava por um Deus humano, que tinha fome de comungar com um ser divino, que conhece o estado mortal do homem e entende que o justo deve sempre sofrer na inocência como uma parte dessa primeira vida da longa ascensão ao paraíso? E a razão que fez o Filho do Homem vir do Pai para viver esta vida na carne é para que ele se torne capaz de confortar e de socorrer a todos aqueles que devem, doravante, ser chamados para suportar as aflições de Jó. Então, o terceiro amigo de Jó, Zofar, pronunciou palavras menos confortantes ainda, quando disse: é tolice tua pretender que estás na retidão, estando assim tão aflito. Mas eu admito que é impossível compreender os caminhos de Deus. Talvez haja algum propósito oculto em todas essas misérias. E, depois de haver escutado todos os três amigos, Jó apelou diretamente a Deus pedindo ajuda, advogando que o homem, nascido de mulher, é pobre de dias e rico de complicações. E então começou a segunda sessão com seus amigos. Elifaz tornou-se mais austero, acusador e sarcástico. Bildade ficou indignado com o desprezo de Jó por seus amigos. Zofar reiterou seu conselho melancólico.
Jó, a essa altura, havia ficado enojado com tais amigos e apelou de novo para Deus. Agora suplicava a um Deus justo, em oposição ao Deus da injustiça, incorporado na filosofia de seus amigos e mantido mesmo em um relicário por sua própria atitude religiosa. Em seguida, Jó buscou refúgio na consolação de uma vida futura, na qual as injustiças da existência mortal pudessem ser compensadas com mais equanimidade. O fracasso de receber a ajuda do homem leva Jó a Deus. E então acontece, no seu coração, a grande batalha entre a fé e a dúvida. Finalmente, o sofredor humano começa a ver a luz da vida e sua alma torturada ascende a novos níveis em esperança e coragem. Ele pôde continuar sofrendo e mesmo morrer, mas a sua alma agora esclarecida profere aquele grito de triunfo: o meu reivindicador vive. Jó estava totalmente certo quando colocou em dúvida a doutrina de que Deus aflige os filhos no fito de punir os pais. Jó esteve sempre pronto a admitir que Deus é reto e justo, mas Jó almejava uma revelação do caráter pessoal do Eterno, que satisfizesse a alma. E essa é a nossa missão na terra. Não mais será negado aos mortais sofredores o conforto de conhecerem o amor de Deus e de compreenderem a misericórdia do Pai que está no céu. Conquanto o discurso de Deus, falando de dentro de uma tempestade, tivesse sido um conceito majestoso, para a época em que foi proferido, vós já aprendestes que o Pai não se revela desse modo. Ele fala, sim, dentro do coração humano e com uma voz calma e suave que diz: este é o caminho, caminhe por ele. E tu não compreendes que Deus reside dentro de ti, que ele transformou-se no que tu és, para que ele possa fazer de ti o que ele é. Então, Jesus fez a sua afirmação final: o Pai no céu não aflige os filhos dos homens por seu próprio desejo. O homem sofre, em primeiro lugar, por causa dos acidentes do tempo e das imperfeições do mal numa existência física imatura. Em seguida, ele sofre as consequências inexoráveis do pecado, a transgressão das leis da vida e da luz. E, finalmente, o homem faz a colheita da sua própria e iníqua persistência na rebelião contra o governo justo do céu sobre a terra. Mas as misérias do homem não são uma visitação pessoal do julgamento divino. O homem pode fazer e irá fazer muito para minimizar os seus sofrimentos temporais. Mas, de uma vez por todas, libertai-vos da superstição de que Deus aflige o homem a comando daquele que é o maligno. Estudai o livro de Jó, para simplesmente descobrirdes quantas ideias errôneas de Deus podem nutrir até mesmo os homens bons e sinceros. E, então, observai como, até mesmo aquele Jó, dolorosamente afligido, encontrou o Deus confortador e salvador, a despeito dos ensinamentos errôneos. Afinal, a sua fé perfurou as nuvens do sofrimento e discerniu a luz da vida sendo vertida do Pai, como misericórdia de cura e equanimidade eterna. João ponderou sobre essas palavras no seu coração durante muitos dias. Toda sua vida, depois disso, foi modificada de um modo marcante por causa dessa conversa com o mestre no jardim. E, posteriormente, ele fez muito para levar os outros apóstolos a mudarem os seus pontos de vista a respeito da fonte, da natureza e do propósito das aflições humanas comuns.
Mas João nunca falou dessa conversa até que o mestre tivesse partido. Pois bem, eu não sei se você que me assiste conseguiu penetrar na essência desse texto, mas algumas coisas eu quero deixar bem em evidência. Em primeiro lugar, a história de Jó é uma parábola. Parábola significa que nós contamos uma história a fim de trazer um conhecimento moral ou espiritual. Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com você que me assiste é o seguinte: não vale a pena perder tempo querendo defender uma existência física quando o assunto é parábola. A Arca de Noé, por exemplo, parábola. A questão de Adão e Eva em um jardim com uma serpente que fala, parábola. Primeiro que serpente não fala, então é uma parábola. Então assim, primeira coisa que eu quero deixar isso claro, principalmente para os cristãos, que são um grupo de pessoas que mais se escoram no livro de Jó, para fazer o que os amigos errôneos aqui estavam fazendo. Alimentar uma falsa ideia de Deus. Alimentar essa falsa ideia de que existe um Deus que pune as pessoas materialmente ou que beneficia elas materialmente. Vou ser franca aqui. Na minha crença, na minha fé, na minha visão, o caminho, verdade e vida, quando o assunto é compreender aquele que chamamos de Deus, é os ensinamentos de Jesus de Nazaré, o Cristo. Então, para mim, pessoalmente falando, eu, Natália, cognominada N Nascimento, tenho por base o que Jesus ensinou. E eu tomo as palavras desse mestre como verdades absolutas quando o assunto é o caráter do Eterno. O Eterno, apresentado pela luz do mundo, por Jesus Cristo, não é um ser que beneficia ou sacaneia a vida material, a existência física de alguém. Ele não é um ser que faz acepção de pessoas. Ele não é um ser que fica punindo pessoas para ensinar alguma coisa para elas aqui. Então, eu acho interessante a gente tomar muito cuidado com as interpretações que circulam aí nas religiões, na internet, nas redes sociais, no nosso meio familiar, acerca dos livros bíblicos. É como o mestre falou, estude o livro de Jó, só para compreender quantas afirmações errôneas são feitas quando o assunto é Deus e o seu sublime caráter. Jó estava ali diante de amigos que tinham interpretações completamente inúteis, porque não eram verdadeiras. Os pontos de vista dos amigos de Jó não eram pontos de vista relacionados ao caminho, verdade e vida que foi manifesto ao mundo. Eram apenas pontos de vista puramente materiais, puramente terrenos. Então, a todo momento, Jó estava diante de amigos que não tinham a real compreensão da coisa. Só que de boa intenção o inferno está cheio, não é assim o ditado? E o que seria o inferno? Nada mais, nada menos do que um estado de confusão. As pessoas, na boa intenção de querer opinar, ensinar, compartilhar pontos de vista, muitas vezes geram mais confusão do que solução. E Jó, nessa história, nessa parábola, está representando justamente cada um de nós que em algum momento se sentiu meio confuso acerca de algo, não tinha um devido esclarecimento e teve o azar de se deparar com pessoas que, com boa intenção em querer ajudar, na verdade não tinham a verdadeira ajuda. Todavia, muitos de nós agem como Jó. Chega uma hora que a gente para de apelar para os outros, chega uma hora que a gente para de ficar procurando gurus aqui nesse mundo material e a gente começa a se voltar para aquele que está dentro. Porque o Espírito do Eterno reside dentro de nós, só que em forma de semente. A gente precisa cultivar isso,
focar nisso para que ele cresça e possamos saborear seus frutos, para que possamos exercer uma comunicação, ou seja, uma oração saudável com ele. E quando Jó ele se voltou para o foco, para o divino, para o eterno, quando ele parou de ficar dando ouvido para as opiniões pessoais dos amigos dele, aí aconteceu o que o mestre aqui deixou bem claro. Ele conseguiu ter aquele bálsamo interno. Ele conseguiu ter a salvação da visão de Deus. O que é a salvação? Muitas pessoas pensam que a salvação da alma significa você não ficar sendo queimado em algum lugar depois da morte física. Só que a salvação que Cristo Jesus dá para todo aquele que verdadeiramente crê e quer viver a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que cada um melhore o próprio estado nesta terra, a salvação que ele dá é justamente o auxílio, continuamente. Por isso que aqueles que estão conectados, por isso que aqueles que estão congregados com a verdadeira igreja, já são salvos, ou seja, são auxiliados. Em cada ocasião, está recebendo o auxílio do Espírito residente, está recebendo ali a direção certa. Este é o caminho, caminhe por ele. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, eu sou a igreja. Deixa eu explicar uma coisa aqui, bem séria. Segundo as Escrituras, a Bíblia neste caso, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é o verbo que se fez carne. Consegue entender que a palavra igreja é igual ao verbo que se fez carne? Você consegue entender que igreja, em verdade, significa a palavra do Eterno? Para um indivíduo dizer que ele é a igreja, então ele tem que ser essa palavra viva aqui, como Jesus de Nazaré foi. Do contrário, somos apenas templos. Tem muito templo achando que é igreja. Traduzindo, tem muita pessoa achando que já está no ápice da evolução. Eu já falei isso em um outro vídeo aqui no canal e repito, eu não atingi ainda o ápice da evolução, eu ainda não estou no nível da igreja. Por quê? Porque eu ainda não sou por completo a palavra do Eterno aqui, totalmente. Eu ainda oscilo em muitos pontos, eu ainda tenho minhas lutas internas, eu ainda estou em um aperfeiçoamento de caráter. Todavia, por escolha minha, sou salva. E por que escolha minha? Porque eu escolhi trilhar o caminho, a verdade e a vida que eu reconheço que me traz a verdadeira paz e o verdadeiro bálsamo. Então eu tenho consciência de que o auxílio, a salvação, sempre vai estar brotando dentro de mim. Então, uma das outras coisas que eu também aprendo com esse texto e compartilho aqui no vídeo, convém tomarmos muito cuidado com as interpretações que existem neste mundo, com a forma de discernirmos os livros que contém na Bíblia. Por quê? Porque não é tudo que contém no livro Bíblia Sagrada, assim como não é tudo que contém no livro de Urantia ou em qualquer outro livro que provém de uma inspiração divina. Há muitas coisas que a gente lê que, literalmente falando, é óbvio que são pontos de vista de quem escreveu. Contudo, existem outras informações que, de fato, provêm de uma inspiração divina. Realmente, a pessoa que está relatando aquilo, a pessoa que escreveu aquilo, naquele momento, ela estava mesmo guiada pelo Espírito da verdade proveniente do Eterno. Daí a importância de examinarmos tudo e retermos o que é bom. E eu particularmente venho executando esta função de examinar tudo e reter o que é bom desde que eu me desvinculei do sistema religioso. Porque o sistema religioso, embora ele possa ter contribuído para algumas coisas bacanas aqui na Terra, ele contribuiu muito para o mal. Em que sentido? Para o fato das pessoas não aprenderem a se comunicar com aquele que está dentro.
O sistema religioso ele começou a atuar como uma prisão. Já não é um lugar que as pessoas estão ali para crescer e trocarem conhecimento. Antes se tornou um lugar onde as pessoas se sentem sem conhecimento e ficam em busca de um ser humano lá na frente e trazer um alimento para elas. Alimento este que a todo momento estava dentro delas. Tanto é que tem uma frase que Jesus diz: o homem morre à procura do próprio Deus que vive dentro dele. Olha isso. Olha a profundidade da sabedoria do Mestre. Então, eu espero que esse texto que eu li para vocês possa ter agregado algum valor. Eu espero que você não tenha me assistido com o filtro dos seus desejos pessoais e espero que você possa ter compreendido, como o próprio Jesus ensinou, que a forma do Pai se manifestar é dentro de nós. Muitas pessoas pensam que naquela época Deus se manifestou através de uma tempestade. Tudo aquilo é uma metáfora, tudo aquilo é uma parábola. A tempestade na qual o Espírito do Pai se manifesta é a tempestade que está dentro da nossa mente. Dentro da nossa mente, a gente passa por momentos de tempestade, inverno, chuva, sol, escassez, mas dentro dessa mesma mente, dentro dessas mesmas ocasiões, tem a voz do Espírito do Pai para ajustar as coisas, para nos mostrar este é o caminho, caminhe por ele. E quais são os objetivos do Pai, segundo as Escrituras que foram inspiradas? Os pensamentos dele para nós são pensamentos de paz, tranquilidade, calmaria, aquietar o coração. Nunca que algo proveniente do Espírito do Pai vai vir para nos incentivar a ficar nessa correria louca que esse mundo oferece de conquistas materiais ou coisa do tipo. Não. E não que as pessoas não possam conquistar suas coisas materiais, só que tudo deve ser feito com conscientização, tranquilidade, real conscientização mesmo, porque tem pessoas que pensam que estão conscientizadas de um assunto, mas na verdade não estão. Então é isso, o que eu tinha para compartilhar nesse vídeo é isso. Eu espero que assim como o João ponderou, eu e você possa ponderar sobre este assunto. Se você quiser deixar um comentário a fim de somar com toda essa partilha de conhecimento, fica à vontade, tá bom? E o que eu tinha para passar é isso. Eu espero que o vídeo tenha sido útil e, de qualquer modo, eu agradeço pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.